Nós vamos hoje ler o Evangelho de São Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 1. A palavra do Senhor assim nos diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quem acredita no que foi lido? Agora nós vamos ler novamente. Diz assim a palavra de Deus, versículo número 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Agora eu quero toda a igreja lendo comigo à medida que eu parar, conforme a minha versão das Escrituras Sagradas. Vamos lá. E tendo nascido Jesus, está fraco, vai de novo. Em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Quem crê que isso aconteceu? Se você crê que isso aconteceu, levante sua Bíblia ao céu e diga: eu creio que isto aconteceu. Aleluia. Pode abaixar a sua Bíblia. Eu quero, neste culto em que estamos abordando o encontro com o Salvador, na história da visita dos magos do Oriente, trazer uma palavra nesse texto que foi lido. Esse texto diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, ou Belém de Judá, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Para ser mais preciso, e tendo nascido Jesus no tempo do rei Herodes, Jesus nascendo em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, a fim de adorar Jesus. Este versículo que ora acabamos de ler, nos revela como deve ser o nosso culto. Esse versículo nos revela os elementos mais importantes de um culto. Queria que você prestasse muita atenção a esse texto que ora acabamos de ler. Antes disso, eu quero perguntar a todos aqui, e você responde para você mesmo: o que é um culto? Quando você diz assim, eu vou ao culto, o que é que realmente você quer dizer? O que é que você quer dizer com essa expressão, eu vou ao culto? O que é que se passa no seu coração? Será se é exatamente o que esse tema quer dizer? Ter um encontro? Um culto é isso. Mas para que possa acontecer isso em nosso culto, nós precisamos olhar para esse texto e pedimos ao Espírito Santo que fixe em nosso coração quais são os elementos de um culto, o que é que compõe um culto. Para ser culto, precisa de quê? E tendo
nascido Jesus, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Você vai repetir esse versículo novamente até ficar em sua mente, eu creio, pelo menos mais uma vez. Interiorize-se agora, não precisa nem fechar os olhos, mas repita essa palavra: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Mais uma vez, do Oriente a Jerusalém. Que o Espírito Santo pegue essa palavra e abra seu coração e a coloque dentro do seu coração. Aqui está o relato dos elementos de um culto. Primeiro elemento de um culto, olhe para cá: e tendo nascido Jesus. O primeiro e mais importante elemento de um culto é a presença ou a pessoa cultuada. Aleluia, aleluia. Será se nós entendemos isso de fato? Que no culto, a coisa mais importante, a pessoa mais importante, a pessoa que deve ser cultuada, deve ser Cristo e não outro. Os cultos pagãos têm também os seus cristos, não deixam também de serem cultos, mas, repetindo, são cultos pagãos, têm os seus cristos com outros nomes. Há até quem diga que Buda, Confúcio e Maomé são apenas expressões de Deus, enquanto nós chamamos Deus de Cristo Jesus, o budismo chama Deus de Buda. Mas isso é uma mentira, uma das mais deslavadas mentiras. Porém, não deixam de serem cultos, porque tem um objeto a ser adorado. Não existe culto sem um objeto adorado. Não existe culto sem um ser sendo admirado e cultuado. Em nosso meio, no meio do cristianismo verdadeiro e não nominal, o centro, a prioridade é a pessoa a quem é adorada é Cristo. Mas há quem ensine que esse Cristo não é o mesmo Deus e por isso não merece ser adorado, porque não é Deus, e só Deus é quem merece ser adorado. Isso é o que ensinam os TJs, que Jesus não é Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Tomé, quando chegou a Cristo, ele disse a Cristo: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, ele teria repreendido Tomé na hora. Mas Jesus é Deus e não o repreendeu. Então você, como Tomé, digam comigo: Jesus é meu Deus e meu Senhor. Jesus foi adorado em todas as páginas, aliás, no percurso e no curso de todo o Novo Testamento. A palavra de Deus nos diz que até o próprio Pai, quando estava ditando Hebreus capítulo 1, testemunhou que o seu filho Jesus era maior do que os anjos.
E aliás, o tema do livro de Hebreus é Cristo superior, ou a superioridade de Cristo. No livro de Hebreus, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que tudo, é maior do que Salomão, é maior do que o sacrifício levítico, é maior do que o sacerdócio levítico. E logo na primeira página do livro de Hebreus, Cristo é superior aos anjos, pois a palavra de Deus nos afirma ali: visto que fostes colocado em escala superior aos anjos. O versículo 6, Deus vai dizer: tu és Deus, e que todos os anjos te adorem. O próprio Pai testemunha que seu Filho deve ser adorado. Por isso que a palavra de Deus, nós lemos, diz: e tendo nascido Jesus, a figura que ia ser buscada por aqueles magos era Jesus. Ali haviam pessoas importantes ao lado de Cristo, inclusive a sua mãe biológica e o seu pai adotivo. Mas eles chegaram e a figura adorada foi o Filho. Portanto, um culto é um encontro com o Cristo, é um encontro com o Salvador. A pessoa a ser adorada é o Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus curou um cego em João capítulo de número 6. E a palavra de Deus diz que quando aquele cego voltou para olhar a Jesus, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar e adorá-lo. Então Jesus Cristo é a pessoa, é o cultuado. Um culto verdadeiro é aquele que tem a pessoa verdadeira a quem é cultuado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o segundo elemento do culto: e tendo Jesus nascido em Belém. Repete essa palavra, Belém. O segundo elemento de um culto, amparado na palavra Belém, é o lugar. Em primeiro lugar, a pessoa. Em segundo lugar, o ambiente. Jesus estaria sendo adorado em Belém da Judeia. O lugar. A Bíblia Sagrada faz menção em vários textos do Antigo e do Novo Testamento sobre o lugar de adoração. Deus disse a Moisés: me levante um tabernáculo, me levante uma tenda para eu ser adorado. E Deus deu a medida da tenda, disse quais eram os utensílios que queria que fossem colocados ali. Quando eles saíram do deserto, lá na frente Davi pensa em erguer um lugar. Ele não pôde erguer o lugar, mas pôde prover a condição de levantar o lugar. Salomão, filho de Davi, ergueu aquele lugar, levantou aquele templo, onde a pessoa cultuada seria adorada. Salomão ergueu, e no dia da consagração daquele lugar, diz que os céus estavam presentes. A Shekinah de Deus, que significa a nuvem da glória de Deus, repousou no santuário. E quando Jesus chegou aqui na terra, ele disse: a casa de meu pai é chamada de casa de oração. Há muitas pessoas que desvinculam muito
Deus, a pessoa do culto, a pessoa principal do culto, desvinculam do lugar. Mas Deus não nos dá em sua palavra espaço para isso. Quem ama a pessoa do culto, a pessoa principal do culto, precisa também amar o lugar do culto. Quem ama Jesus tem que amar Belém. Aleluia. Amém. Por que muitas pessoas se dizem tão apegadas a Cristo, mas andam tão desapegadas a Belém? Belém ali, no texto, é a casa de Deus, é o lugar. Como que eu provo que eu zelo pelo adorado, a pessoa adorada, mas eu não posso provar que amo o lugar de adoração? A palavra de Deus diz no Salmo de número 24, versículo 4: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Diga comigo: peço e busco. Mais uma vez: peço e busco. Tem gente que pede, mas não busca. Quem só pede e não busca vai ter problema. E tem gente buscando sem pedir, vai ter mais problema ainda. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Repita essa expressão mais uma vez: da minha vida, para aprender no seu santo templo, meditar na sua casa todos os dias. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você tem que pedir, mas você tem também que buscar, que lutar. É por qualquer coisa na sua vida. Se você tem zelo pela pessoa cultuada, zele também pelo lugar em que você cultua. Será se você é apegado ao lugar do culto? Numa escala de 1 a 100, o que é Belém para você? O que é o templo para você? O que é o lugar do culto para você? Representa o quê? É só mais um lugar? Você tem prazer de estar? O salmista em outra ocasião disse assim: ó, como eu amo a habitação da tua casa. Você pode repetir isso que o salmista falou? Mais uma vez. Ele não diz: ó, como eu amo a visitação de tua casa, mas a habitação. Como que você chega na casa de Deus? O que é que você traz no seu coração? Será se a casa de Deus é realmente uma casa qualquer? Será se a casa de Deus é realmente uma casa como qualquer outra casa? Ou ela é diferente para você? Na Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, nem tudo que eu posso fazer lá fora eu posso fazer aqui dentro. Eu pergunto a você: é pecado fazer comércio lá fora? É pecado ter uma banca vendendo carne lá fora para minha manutenção? Não é. Mas já se eu colocar no templo de Jesus qualquer venda para o benefício particular, já a palavra de Deus diz:
porque fizeste na minha casa convite de salteadores. Não se pode em nenhum lugar do santuário, do local do culto, se ter nenhum comércio que beneficie a nenhum ser humano. Qualquer coisa que render dentro da casa de Deus, qualquer coisa que for colocado, tem que ser para a casa de Deus como forma de oferta, que qualquer oferta pode ser dada. Não é o caso dos irmãos que às vezes fazem uma festa e para a oferta na casa de Deus arrecadam através de alguma coisa que os irmãos façam para arrecadar. É outra coisa, é para benefício próprio. Aquelas pessoas estavam ali usando o templo, na hora que o pessoal entrava, eles ficavam ali usando o templo para o benefício próprio. Aí Jesus falou que isso é convite de salteadores. O que é que representa para você a casa do Senhor? Qual é a roupa que você usa para a casa de Deus? Como é que você se prepara para vir à igreja? Qual é a mudança que acontece com você quando você pisa no templo? Acontece alguma mudança? Quando você está entrando na casa de Deus, o que é que acontece aqui dentro? Irmão, pois não pode entrar de todo jeito. Quando você entrar na casa de Deus, você tem que ter uma reverência. Olha, o templo na Bíblia tem tanta reverência, o lugar do templo, que muitas vezes eles oravam a Deus de longe, com as mãos voltadas para Jerusalém, mas é porque o templo estava ali. O coração do universo, dizem que é o Sol da nossa galáxia, mas o coração do universo, biblicamente, é a Terra. E o coração da Terra é Israel. E o coração de Israel é Jerusalém. E o coração de Jerusalém é o templo. E o coração do templo é o altar. O coração do cosmos é a Terra. Eu desafio qualquer cientista, pesquise em qualquer lugar do espaço, se tem mais ninguém morando, a não ser os demônios, principados e potestades. Qualquer lugar desses planetas aí, procure Marte, procure Vênus, procure o que quiser. Deus colocou a terra habitada, a terra foi feita para ser habitada. Não tem nenhum espaço na Bíblia para extraterrestre, a não ser demônios ou anjos de Deus. Por isso a terra é o centro do universo. Mas o centro da terra, eu repito, é Israel. Nenhum país pode abdicar a primazia. Deus disse: escolhi Israel para ser meu povo. É o país, é aquele espaço de terra tão pequenino. Mas o coração de Israel, repito, é Jerusalém. E o coração de Jerusalém é o templo de Deus. Só que lá no lugar do templo de Deus está sendo levantada uma mesquita. Foi levantada uma mesquita. E o coração do templo é o altar. Estude a palavra, que você nunca mais vai olhar para a casa de Deus de qualquer maneira. Quando você passar de frente a um templo onde o nome de Deus é exaltado, pode ter um respeito maior do que na frente de qualquer outra casa. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele lugar é lugar de transformação. Muitas pessoas chegam ali não valendo nada e Deus transforma. Sabe por quê, irmão? É porque ali Jesus tem curado muitas enfermidades, muitas feridas, tem levantado muitas pessoas. Oh, como eu amo a habitação da tua casa. O Salmo 122, versículo 1, bate com esse texto quando diz: alegrei-me quando me disseram. A igreja completa. Os homens comigo: alegrei-me quando me disseram. Aí as mulheres. E nós entendemos esse versículo só pela metade, falando do lugar do culto. Nós usamos esse versículo para dizer: olhe, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Preste atenção, como a gente deve se alegrar. O texto diz que a gente se alegra quando vai à casa de Deus. É mais do que isso.
Não é a gente que se alegra quando vai à casa de Deus. É a pessoa que se alegra quando recebe um convite. Aleluia, preste atenção. Não é alegrei-me quando eu fui à casa de Deus, é alegrei-me quando me chamaram para ir à casa de Deus. Veja o poder que tem o lugar do culto, que só o convite pode trazer alegria no coração. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Veja que a ênfase não é em congregar, a ênfase é em ser convidado. Meu Deus do céu, há um poder tão grande no lugar do culto, que só o convite pode trazer cura. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Se tu está entendendo, diga amém. Diga comigo: há poder no lugar do culto. Agora repete: somente o convite pode trazer cura. Você sabia que se alegrar é ser curado? Você sabia? Você sabe que a alegria interior pode ser prova de uma cura interior? É como se alguém estava triste e outro chegou e disse: vamos à casa de Deus. Só esse convite, é isso que o texto quer dizer. Só esse convite já pode trazer alento ao coração. Aleluia. Então nunca mais esqueça que o lugar do culto é importante para Deus. O primeiro elemento do culto é a pessoa a ser cultuada, e o segundo elemento do culto é o lugar em que se cultua. Se você ama Jesus, ame também Jerusalém. Digam comigo: graças a Deus por Jesus, graças a Deus por Belém. Você entendeu até aqui? O que seria Belém hoje? Isso aqui para nós. Isso aqui é a Belém. Mas o texto prossegue aqui dizendo: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes. Oh, Jesus maravilhoso. O terceiro elemento do culto é o tempo. Eita Deus poderoso, glória a Deus, aleluia. Se você zela por Belém, se você zela pelo lugar do culto, se eu zelo pelo lugar do culto, eu devo também zelar pelo tempo do culto. Se você é apegado a Belém, se apegue também ao tempo. Dedique também o seu tempo a Belém. O problema é que muitas pessoas que dizem que amam a pessoa do culto, Jesus, não provam que amam a pessoa do culto se apegando a Belém, ao lugar. Mas muitos que se apegam ou dizem que são apegados ao lugar, eles não zelam do tempo, não fazem questão do fator tempo no culto. Tem pessoas que acham que podendo, quando podem, que se fizer um culto por semana, for um culto por semana, está bem, pronto. Um culto por mês está bem. Quem sabe até menos do que isso, dois bimestralmente. E tem gente que é tão displicente quanto a isso, que fazem outras atrocidades espirituais que não são dignas nem de menção. Tendo nascido Jesus no tempo do rei Herodes, esses magos foram adorar a Jesus no tempo do rei Herodes. E lembre-se, o tempo do rei Herodes foi caracterizado por crueldade. Herodes era cruel.
Herodes nasceu em cerca de 73 a.C. e morreu no ano 4 depois de Cristo. Ele quase com 80 anos. Esse homem foi marcado por crueldade. Ele tinha sede de poder. Ele tinha tanta sede de poder que ele matou sua esposa, porque ele achava que sua esposa ia tomar o lugar dele. E matou também alguns dos seus filhos, porque alguém começou a dizer que os filhos dele iam tomar o lugar dele. Ele tinha sede de poder. Agora imagina quando alguém chega num lugar e diz: eu vim adorar. Onde é que nasceu o rei dos judeus? Para esse homem que tinha sede de poder. Esse homem tinha tanta sede de matar o povo, que ele deixou no seu testamento uma ordem para matar 4 soldados que estavam com ele no palácio. Seus filhos foi que não fizeram isso. Herodes era terrivelmente cruel. Mas esses magos adoraram a Jesus, mesmo nesse tempo difícil. No culto, você tem que zelar do tempo. Por mais que difícil esteja sendo para você, por mais dificuldade que você passe, você tem que tirar o seu tempo para ir a Belém. Aleluia. Você tem que tirar o seu espaço para ir a Belém, para adorar o Senhor Jesus. Se você zela pelo lugar, zele também pelo seu tempo. O tempo da casa de Deus não é se der. Se der, eu estou falando no sentido de banalidade. Não é, não, o tempo do Senhor, o tempo de ir a Jerusalém, a Belém, prestar culto a Deus, irmão, tem que estar na nossa agenda. Eu fico a imaginar o que Jesus diria a mim, se chegasse para mim e dissesse assim, eu tivesse uma entrevista com Jesus, e Jesus dissesse assim: meu filho, tu achas que tu me amas mais a mim do que os islâmicos dizem que amam a Alá? Sincero, diria Jesus, você acha, quem ama mais, você a mim ou os islâmicos a Alá? Quem tem mais compromisso pelo tempo comigo? É você comigo ou o islâmico a Alá? Aí eu diria: Jesus, eu acho que isso, eu creio que sou eu. Aí Jesus me perguntaria: então me diga qual é o compromisso que você tem de me adorar quanto ao tempo. Aí eu iria conversar com Cristo e ele ia colocar numa tela. Ele iria me dizer: Cícero, sabe o que é que um muçulmano faz meio-dia, onde eles estiverem? Eles podem ir andando aí, se bater meio-dia no relógio de Meca, se bater meio-dia, eles param o ônibus, jogam o tapete no chão, se ajoelham e fazem sua oração. Aquele tempo, eu duvido você tirar do muçulmano. Se você der emprego a eles, fique sabendo que pode estar a máquina que for funcionando, naqueles 3 horários durante o dia, eles ali mesmo, pá, se ajoelham e começam a adorar a Allah, porque eles zelam do tempo. Cícero, vamos aqui. Quem ama mais? Você comigo ou o catolicismo com minha serva Maria? Não, Jesus, eu te amo mais do que os católicos amam a Maria. Meu amor por ti é maior do que eu. Aí Jesus iria colocar numa terra a minha reverência ao Deus invisível e a reverência que eles têm à imagem, entre aspas, de Nossa Senhora. Ó, tem reunião às 6 horas. Quem perderia
talvez eu perdesse. Quem ama mais o horário do culto? Será se somos nós ou os adoradores de culto? Jesus disse assim: os filhos das trevas. Repete: os filhos das trevas são mais hábeis, eu complete, do que os filhos da luz. Os filhos da luz amam, os filhos das trevas amam mais seus deuses do que os filhos da luz. É tanto. Quando Jeremias escreveu o seu livro, Deus disse assim: Jeremias, escreve: houve alguma nação que abandonasse seu Deus? Aí Deus responde ele mesmo: não, mas o meu povo me abandonou, deixaram de beber água da cisterna viva e foram cavar poços rotos sem água. Deus disse: será se Edom abandonou o seu Deus? Será se os baalitas abandonaram Baal? Será se os dagonitas abandonaram Dagon? Claro que não. Aí Deus diz: mas o meu povo se esqueceu de mim. Quer dizer, o adorador de Baal é mais fiel a Baal do que o adorador de Jeová. O adorador de Baal zela mais pelo tempo da adoração do que o adorador de Jeová. Eu preciso lavar minha cara diante dessa mensagem.